Olá, ariano! Seja muito bem-vindo, você que é de Áries ou você que tem ascendente em Áries. Vamos aqui para uma data importantíssima que é o próximo eclipse. Tivemos já um anterior, dia 17 de fevereiro. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista, tá bom? Por quê? Porque é um eclipse que ainda vai se desdobrar por 90 dias. Então, o que foi dito lá requer de você, de todos os signos, uma adaptação, tá? E essa adaptação vai mexer com um determinado setor, que no teu caso envolve grupos, projetos, um grupo de pessoas, mas vai lá no vídeo, porque eu não vou me aprofundar aqui, tá bom? Eu vou falar do próximo eclipse, que vai ser agora dia 3 de março, pegando exatos 12 graus de Virgem. É um eclipse lunar total. Eclipse lunar total, tá bom? E se você gosta de astrologia, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, que você curta, compartilhe, deixe seu comentário, isso é importante, tá bom? Tá aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma, astróloga, Paloma Rodrigues, astróloga, e tô aqui sempre fazendo as previsões na lua nova e na lua cheia, tá bom? Seja muito bem-vindo. Bom, vamos lá, ariano, entender o que está ocorrendo nesse eclipse lunar total. Bom, veja bem, esse eclipse, ele ocorre no seu trabalho, tá bom? Na região do trabalho e também na região da saúde. Mas vamos falar de saúde depois. Vamos primeiro falar de trabalho, tá? Nós temos aqui um aspecto auspicioso com o planeta Júpiter. Júpiter é o benfeitor, é o que vai gerar crescimento, progresso, ele está muito bem aspectado, então por isso que eu estou falando de crescimento e progresso. Júpiter é o protagonista deste eclipse e ele está ali mexendo com o seu trabalho, com a sua rotina, com a sua produtividade. Então, se você está à procura de trabalho, eu tenho certeza absoluta que vai vir um trabalho para você. E é um trabalho numa empresa grande, tá? Geralmente Júpiter é uma empresa global ou é uma empresa de grande porte, é uma empresa que vai te gerar uma estabilidade, uma segurança, é algo bom aí, tá? Se você já está trabalhando, não tem pretensão de procurar um novo trabalho, aqui você inicia nesse eclipse uma nova fase profissional. A palavra é uma nova fase de grande produtividade, tá? Vamos dizer que aqui você vai ter muito trabalho, vai ter mesmo, tá, gente? É um período de muito trabalho, mas que vale a pena, que vai gerar para você crescimento, que vai gerar para você progresso, que vai trazer para você alta performance no teu trabalho, tá? Se você trabalha em casa, esse aspecto também está fantástico, tá? Porque aqui nós temos um aspecto com Júpiter que favorece o trabalho em casa. Ah, tem uma outra previsão. Aqui pode ser assim, Paloma, eu recebi uma proposta, mas essa proposta é em outra cidade. Incrível, pode ir, caminho aberto, só fala se você quer. Se você estiver disponível a mudar, a ter que se locomover, a ter que se disponibilizar a uma mudança, isso vai ser maravilhoso para você, tá bom? Só depende de você querer aqui essa oportunidade, porque é uma oportunidade trazida pelo planeta Júpiter. Bom, então eu falei de oportunidade de trabalho, falei para quem já está trabalhando, falei que existe uma questão de uma empresa de grande porte, ou aqui uma empresa que te traz grande estabilidade, ajuda quem trabalha em casa e ajuda aqueles que buscam trabalho, para até um trabalho que pode até trazer uma mudança de cidade aí, ou uma projeção diferente, uma rotina que vai modificar muito, você vai lidar com pessoas diferentes, vai conhecer novas pessoas, então tá muito interessante isso aqui, ok?
Mas tenho mais informações. Vamos falar agora da segunda visão, que é a saúde, tá bom? Olha, pessoal, o cenário, ele não tá um cenário dizendo que aqui, eu tô vendo um problemão de saúde, mas esta área é a área da saúde, tá bom? E aqui você tá passando por muitas reflexões, você tá passando por um processo de interiorizar as coisas. Isso aqui já foi tema, de 2 anos aí para você. E a depender, tá, do que você atravessou, às vezes isso se reflete na saúde. Então, às vezes você pode ter passado situações que levou você a hoje estar com algum probleminha de saúde. Vamos supor que esse seja o seu caso, tá? Se é o teu caso, eu vejo que aqui você tem um cenário no céu que favorece a cura, que favorece o tratamento, que favorece você encontrar um bom especialista ou até encontrar o especialista correto. Porque aqui, se você tiver um especialista errado, que é bem provável aqui pelo cenário, é como se esse eclipse ele estivesse falando: não, Ariano, você tem que procurar esse especialista aqui, é esse que vai cuidar do seu problema. Tá? Então aqui nós temos um cenário que ele de alguma forma ele favorece muito, muito o teu crescimento. Aqui estão falando um negócio, não tem como não falar, tá? Não é para todo mundo isso aqui, mas aqui eles estão dizendo o seguinte, que se tiver algum ariano, tá? Que você tenha que resolver alguma questão burocrática no trabalho, por exemplo, eu trabalho num local que é concurso público, mas eu não entrei como concursada. Mas aí eu tenho que agora fazer a prova, ou eu tenho que mexer com alguns trâmites, ou de repente pode até ser um concurso mesmo que você está prestando, ou algum treinamento que você está recebendo no teu trabalho, aqui diz que você resolve, tá? Tem um pouquinho de obstáculo aqui, mas você resolve, tá? Tem muita coisa, Ariano, que ocorre muito nos bastidores, entendeu? Tem muito fofoca, buchicho, comentário, um tumultozinho, entendeu? Então, você passa por um período que existe muito essa necessidade de entender coisas que ficaram no ar, entender coisas que, sabe, a pessoa me olhou torto, eu nem sei porquê, então isso também pode acontecer. Mas o fato é, independente desses pequenos obstáculos que ocorreram ou que ainda ocorrem, você está numa fase de prosperidade e crescimento no teu trabalho. Isso ninguém vai mexer, não tem como, porque aqui você tá com mérito, tá bom? Aí só aquele abre aspas que comentaram aqui na minha orelha, que se você tem que resolver algum papel, algum documento, meio que, desculpa, mas é o que eu tô vendo, né? Nem sempre isso é visto de bons olhos, mas eu tô só fazendo uma previsão. Mas se tem que mexer com papel, meio com num cenário meio por debaixo dos panos, a palavra é essa, ou alguma coisa que é feita assim, a gente não, isso aqui, a gente vai ter que burlar a lei para mexer com isso aqui. Gente, eu não sou a favor disso, mas eu também não julgo porque eu não sei qual é a realidade que você está passando aí, tá? Às vezes para alguns isso é uma bênção, é a intervenção divina, para outros é o livre-arbítrio e você tem que avaliar bem isso aí. Mas enfim, se você tiver que mexer com algum papelzinho ali por debaixo dos panos, ou de repente o diretor X, a pessoa Y e não sei o que, vai ali conversar com você, não, preciso conversar com tal pessoa para explicar para essa pessoa o que está acontecendo. Aqui me dá uma ideia de que vai ter um bafãozinho assim, sabe? Uma situação que se dilui, tá? Que se dilui. O que é se diluir? Que resolve. Você tem aqui, se isso envolve a tua produtividade e o seu trabalho, no sentido de que você precisa ter paz para trabalhar, perfeito, tá? Se você teve aqui alguma interferência negativa, tá? Inclusive até espiritual,
que de alguma forma anulou você, te prejudicou, aqui você tem bênçãos para receber do universo, tá? Méritos. Então, talvez você tenha que falar com uma pessoa, e aí talvez você tenha que falar de canto mesmo, chamar a pessoa de canto, falar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu preciso da sua ajuda, eu preciso de uma segunda opinião, ou eu preciso de resolver tal documento, tal burocracia, tá? Por que que eu digo isso? Porque aqui, pessoal, vamos falar de dois temas que não estão tão fáceis aqui. Não é o assunto principal, mas é um assunto que se mistura com esse, tudo bem? O planeta Júpiter, ele tá quadrado a você aqui. Então, aqui tá pedindo de você bastante sabedoria, pede para você ética, você precisa ter ética, você precisa, aqui, por isso que eu tô te falando, por debaixo dos panos tem que ver até onde vale a pena. Mas o que eu tô entendendo aqui, eu vou fazer uma previsão para quem tá no caminho correto, tá, gente? Enfim, minha previsão é o seguinte: você talvez foi injustiçado ou você passou por alguma situação no teu trabalho que não foi legal. E que agora você tem a oportunidade de reparar isso com alguém em segredo. Sabe quando você chama a pessoa de canto para resolver? Até aí tá ok? Ok. E o que eu entendo? Eu entendo que essa experiência para você, ela te trouxe um grande questionamento na tua vida, trouxe para você a necessidade de resolver um documento muito difícil, ou tá te colocando na linha de frente mesmo para você ter que se expor mais, falar mais, de repente falar outra língua, lidar com pessoas diferentes de você, a vida tá te colocando assim, ó, vai Ariano, vai, né? Ou você tem aqui um documento para resolver, e acredito que você consiga, mas aqui tem a intervenção divina. Por isso que eu tô te falando, aqui eu tô entendendo que eu tô fazendo a previsão para pessoas que passaram pelo que eu disse aqui, tá? Mas se você é aquele ariano, o outro, não garanto, porque aqui tem uma intervenção divina. Então, quando tem intervenção divina, aqui é o que plantou, colheu. Então, se tiver tudo certo, você vai resolver, tá bom? Aí, a outra coisa é o seguinte, então, é um documento ou é um questionamento? Sabe quando a gente passa por uma situação que a gente começa a questionar a vida, questionar as pessoas, avaliar quem sou eu nesse mundo? Ou é você tendo que lidar com pessoas de cultura diferente, língua diferente, modo de vida diferente, e aí a vida te coloca na linha de frente aí, tá bom? O outro desafio é que Marte, que é o seu regente, inclusive, ele fica quadrado com Urano. E esta quadratura, ela vem dizendo que você vai querer se afastar de uma pessoa, ou a vida vai te afastar de uma pessoa, tá? É como se aqui fosse necessário, aqui é uma força maior aqui, né? Algo que vai ser cortado. Inclusive, esse algo que vai ser cortado pode até ser uma interferência divina, sabe? Aqueles momentos que a vida nos coloca em outros trilhos, afasta algumas pessoas, porque isso pode até ser um corte de desculpa, mas é isso, tá? De uma demanda espiritual mesmo, alguma coisa que está sendo cortado aí, sabe? Dizendo assim, ó, você pagou o que tinha que pagar para essa pessoa, acabou, tchau, a pessoa vai seguir a vida dela, você segue a sua, entendeu? Mas isso era uma situação que de alguma maneira mexia muito com a tua parte energética, mexia muito com a tua parte espiritual, tá bom? Então tem alguém aqui sendo retirado do teu campo, ok? Uau! Bom, Ariano, é isso que eu tenho para você, eu espero que eu tenha te ajudado, deixa aí nos comentários que você tenha aí um período de eclipse abençoado, tá bom? Muito, muito obrigada. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais!